Glória a Deus. O tema que eu vou trazer hoje aqui, eu já vou estar espelhando para vocês, ele é bastante delicado e eu senti isso no meu coração, também fazia parte de um livro que eu estou lendo. Ele é muito tratado em momentos particulares, mas ele acaba não virando sermão. Eu estava tentando lembrar se alguma vez eu já preguei sobre isso, e eu não me lembro. Eu prego desde os 17, então faz 22 anos que eu estou pregando. Eu não lembro de ter pregado sobre isso e tampouco ter ouvido uma mensagem sobre esse tema. Isso é muito importante, porque se a gente não falar aqui, o entendimento dele sendo picado nas cerimônias, ele perde bastante. Então o assunto que nós vamos falar hoje aqui é um assunto bastante delicado, mas é um assunto bastante importante, que é esse daí, que é o assunto da morte. Nós perdemos porque o céu ganhou a vida do nosso diácono, Mário Cleiton, pai da Silmara. Eu vi a Silmara por aí no comecinho, glória a Deus. Eu estava fazendo sermão fúnebre e veio tantas coisas à mente. Depois eu comecei a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. O Espírito Santo confirmou muito forte no meu coração a necessidade de uma reflexão, não apenas nesses lugares específicos, mas a necessidade de uma reflexão dessa para toda a igreja. O quanto é importante nós falarmos sim sobre isso. Talvez, e não apenas talvez, mas eu creio, de nenhuma maneira é um tema atrativo, é um tema que desperta o interesse, talvez um pouco da curiosidade, mas ele é imprescindível. A gente cristão precisa entender, saber e refletir sobre isso, baseado na palavra de Deus. Olha o que diz: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha que interessante, que perspectiva é essa? Que a palavra de Deus está nos ensinando em Eclesiastes. Aqui tem todo um contexto, toda uma escrita, uma poética diferenciada. Mas olha a reflexão do verso 2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos, nós aqui devemos levar isso a sério. Então isso daqui não é um desejo meu, isso daqui é a palavra de Deus trazendo a plena necessidade de refletirmos sobre isso. Eu lembro de uma pregação do Paul Washer, que ele chegou num auditório maior do que esse, e ele falou assim: olha, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Você já parou para pensar nisso? Nem as crianças, nem o Davizinho, nem o Theo, nem a Sara, eles estarão mais aqui, daqui a 100 anos. E como o tempo passa voando. E o quanto nós temos refletido sobre isso. É que a palavra de Deus, ela vai mais a fundo ainda. Ela diz que é melhor nós estarmos no lugar onde há luto. Por que ele está falando isso? Porque nesse lugar, nesse ambiente, nessa reflexão, nós aprendemos coisas preciosas de Deus. É o que nós veremos aqui essa manhã. Olha só, um texto de Anne Dallard foi citado por Tim Keller, ajuda a gente a entender um pouco mais, porque a nossa sociedade se desprendeu bastante desse tema. Na antiguidade, aqui nem tão antigo, com mais de 100 anos atrás, talvez menos, mulheres tinham febre e morriam no parto, e bebês morriam de debilidade ou da severidade do ar. Homens morriam por causa de rios, cavalos, touros, serras a vapor, engrenagens de moinhos, rochas de pedreiras, árvores que caíam ou troncos que rolavam. Crianças perdiam a vida quando coisas duras as esmagavam, como árvores e o solo. Ao serem atirados ou caírem de cavalos, se afogavam em água, ficavam doentes e dores de ouvido se espalhavam para o cérebro, ardiam em febre de sarampo, ou a pneumonia as levava de um dia para o outro. Então nós temos, pela graça de Deus, um avanço da medicina incrível, onde nós olhamos para muitas causas de morte aqui, e dificilmente conhecemos alguém que tenha morrido dessa maneira. Nós olhamos exemplos de pais, John Owen, perder 9 filhos, imagina a dor, imagina o sofrimento. Mulheres morrendo de parto era uma coisa absurdamente comum.
Então essa reflexão sobre a morte, ela fazia parte do cotidiano de todas as pessoas. Aqui eu coloquei uma imagem que ajuda a gente a pensar nisso, ela é mais medieval, mas a gente não precisa nem ser tão medieval assim. Minha mãe conta já na casa da avó dela. O que acontecia? Você via a pessoa doente, e os cuidados paliativos ou cuidados em hospitais praticamente não existiam, ficavam muito longe. Então você acompanhava na sua casa, dia após dia, as pessoas padecerem de doenças. Isso era um ambiente muito comum. E onde o corpo era velado? O corpo era velado na própria casa. Então as crianças, elas conviviam com a morte o tempo todo. Então não seria incomum eles pensarem a respeito da morte, refletirem a respeito da morte. Esse era parte do cotidiano deles. A média de idade era de 40 anos, imagina. Então agora tenta entrar nesse cotidiano, imaginar o quanto de criança ficava órfão, o quanto isso era de uma certa maneira normal. Quantas mães morriam, e quantos pais morriam, e crianças tinham 5, 6, 9 anos, e lidavam com a morte, viam a morte, e viam a pessoa definhar dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Os pais viam filhos morrerem, crianças adquiriam febre e morriam, consecutivamente, em uma casa, em outra casa, o tempo todo. Isso era bastante comum. Mas agora, a gente deve pensar numa coisa, que independentemente da gente ter avançado muitos anos, a conta ela continua a mesma, ela não mudou. Continuamos tendo uma morte para cada pessoa. Seja na antiguidade, na época medieval ou hoje, existe uma morte preparada para cada um de nós, independentemente da maneira como a encaramos. E isso, do ponto de vista da nossa psique, é muito bem explicado. Nós queremos evitar traumas, problemas, e nós lidamos da morte hoje de uma maneira muito distinta, praticamente fazendo de conta que ela não existe. Por quê? Isso incomoda. O nosso coração foi preparado para a eternidade, e enfrentar a morte não é nada cômodo ou agradável para nós. Eu tentei reproduzir uma cena aqui, escrevi várias vezes para chegar nessa imagem, e é uma imagem que eu tenho assim, bastante vívida no meu coração. Voltando a 35, 36 anos atrás, era o velório da minha avó Maria. E eu lembro muito pequeno, eu estava na maior parte do tempo no colo do meu pai. Sempre fui muito, muito, muito apegado com meu pai, eu estava no colo dele. Mais ou menos o tamanho do Theo ali, meu filhinho pequeno. E eu lembro que meu pai estava à beira do caixão da minha avó, e eu nunca tinha visto a morte ainda. E foi a primeira vez que eu entendi isso. E meu pai chorou, chorou, e eu nunca tinha visto meu pai tão desolado quanto naquele dia. E talvez aquele dia tenha sido o maior de todos até hoje. Ele estava lá chorando, chorando. E aí eu falava para ele: pai, ela não vai voltar? Não, ela não vai voltar. E por que ela não vai voltar? Porque ela morreu. E aí naquele instante, naquele velório, eu comecei a entender o que era isso. É importante que entendamos isso. Eu vi meu pai desolado, eu vi minha avó partindo, eu vi o caixão sendo preparado. A gente chegou no cemitério lá de Ferraz, um cemitério bem simples, naquelas ruazinhas mal caçadas, né? Não sei como que está hoje. E aí tudo acontecendo, meu pai muito triste, ele comigo no colo. E de repente chegou, não era esse pastor Paulo que nós temos contato hoje, era o outro pastor Paulo, que a Silmara conhece bem ali do Evangelho Pleno. Aí o pastor Paulo chegou ao longe assim, e a gente estava lá em Ferraz, ele foi até Ferraz, ele se preocupou. Na hora que o pastor Paulo chegou, meu pai apontou para ele, e é onde acontece essa foto. E aí meu pai falou assim: olha filho, o pastor chegou, olha que importante. Naquele único momento, eu vi esperança nos olhos do meu pai. Eu lembro disso até hoje. Muitas vezes nós temos explicações para o que nos leva ao nosso chamado. Eu não tenho dúvida para mim, que esse foi o momento que mais me impulsionou ao chamado. Eu fiquei pensando, que ofício poderoso é esse? Você chega num lugar de maior desespero, que existe maior tristeza, e consegue levar esperança. Como ele conseguia levar esperança para aquele lugar?
E o pastor Paulo ali para mim era imagem de aconchego, de esperança, de um fim às lágrimas, de olha, o seu pai está desesperado, ele está triste, ele está chorando, mas olha aquele homem vindo com aquele livro em suas mãos. Então a reflexão sobre isso confirma aquilo que nós lemos em Eclesiastes. Em nenhuma festa que nós já tivemos, como nós tivemos, né, Pai? Nem dos lugares incríveis que nós já tivemos, se compara a reflexão e o efeito que essa cena produziu em mim. Esse daqui é um momento também bastante importante na minha vida. Esse daqui é o pós-cirúrgico, que eu já estava com um sorrisão, um pouquinho mais gordinho do que eu estou agora ainda. E foi quando eu descobri a metástase e fiz a operação do câncer e tudo isso. É a primeira vez que eu encarei na primeira cirurgia do câncer, eu estava mais tranquilo. E depois que foi para a metástase, e aí você começa a consultar estatísticas, o coração ficou bastante apertadinho. A chance minha de óbito, ela multiplicou mais ou menos 15 vezes em relação ao primeiro câncer, por causa da metástase. E aí eu comecei a pensar em várias coisas. Eu cheguei hoje para a Gabi, eu falei para ela, uma semana atrás mais ou menos, falei, amor, que experiência extraordinária que Deus me deu, que presente Ele me deu, da gente passar pelo vale da sombra da morte. Como nós pensamos em tantas coisas, e nesse momento eu não pensei no tamanho da casa que eu gostaria de morar, ou no carro que eu queria comprar, ou na roupa que eu queria vestir. O que ficava na minha mente na hora que eu passava pelo vale da sombra da morte, era somente uma coisa: o legado, o que eu iria deixar. E se eu, para Deus, já havia cumprido tudo que Ele tinha me mandado cumprir, eu falava, Deus, será que eu terminei? Será que estava bom, Deus? O que me preocupava? Meus filhos. Em primeiro lugar, a primeira preocupação é meus filhos. E quantas vezes a gente está numa correria enorme, mas o vale da sombra da morte nos faz lembrar de quanto um abraço do seu filho é precioso, de você abraçar seu filho, a sua filha, e pensar, e se esses forem os últimos? E se essas forem as últimas memórias que ela vai ter de mim? A gente foi para um hotel, pagamos em 12 vezes, terminei agora o mês passado, e eu pensei assim, que memórias eu vou ter com eles? E sabe quando você começa a construir isso de maneira intencional? Eu quero que meu filho e minha filha falem, olha, meu pai foi embora, mas ele era um homem de Deus, e um dia eu vou me encontrar com ele. Essa era a minha preocupação maior. Qual que era a segunda preocupação maior? A minha esposa. Você ama a sua esposa, você cuida dela, e eu pensava, como que vai ser? Como que vai ser a vida dela? Como que ela vai continuar? Uma preocupação imprescindível. A igreja, eu falava, Deus, não acabou o meu tempo lá, preciso voltar para lá, eu acho que eu ainda sou útil de alguma maneira lá na Ser Vivo, tenho tantos sonhos para esse lugar, tantas vontades para esse lugar, Senhor, e se eu voltar, vai ser o tempo da gente realizar tudo isso. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós entendemos Eclesiastes capítulo 7, verso 2, há mais proveito no lugar de luto do que em uma festa, porque em uma festa não foi onde eu refleti sobre o meu chamado, em uma festa não foi o momento em que eu pensei nas coisas que mais eram valiosas para mim, foi passando pelo vale da sombra da morte, foi no ambiente de luto. E aí nós vemos Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, aqui na NVI, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui o tradutor da NVI deu um passo além aqui, mais de aplicação. No original é mais parecido com a revista corrigida mesmo, mas aqui ele deu um pulo de aplicação. Lá está ainda que, e aqui nós vemos um mesmo que. Mesmo quando
mesmo que, não mesmo quando, e o outro é ainda que. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, traz a ideia prática do que? Você vai andar. E o ainda que também, pelo contexto, mesmo na outra tradução, não nos tira da mesma aplicação. O pastor necessariamente ele tinha que passar por lugares complicados, por lugares perigosos. Então mesmo quando você vai passar, e aí por isso que Deus tocou tão enfaticamente no meu coração, se nós vamos passar, se essa é uma fase onde não há saída, nós precisamos pregar e falar sobre isso. Vocês estão comigo? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A proteção de Deus, Deus está o tempo todo conosco. E aí olha o que vem no verso 5. O verso 5 ele vem depois do quê? Ele vem depois do vale da sombra da morte. Nós queremos o banquete, nós queremos a recompensa de Deus, nós queremos realizar os sonhos, mas quando isso vai acontecer? Quando nós aprendemos a passar pelo vale da sombra da morte um dia. Esse vale chegará e um dia nós passaremos, eu passarei e não vai ter escapatória, e depois disso nós seremos recebidos num grande banquete. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Presença de Deus enquanto eu viver, no ano da presença. A gente imagina que a presença de Deus não está no ambiente da morte. No ambiente da morte Deus se faz presente, e muitas vezes a gente experimenta Deus de uma maneira singular, única, absolutamente profunda, justamente nesse momento. Porque no momento de festa, alegria, quantas vezes a gente esquece, a gente confia na nossa capacidade. O mundo é especialista em te distrair do foco. Aconteceu uma palestra desse Dr. Addison Light, e ele foi professor do Tim Keller. Imagina ter sido professor do Tim Keller, que bacana, né? A carreira dele não era para poucos. E ele deu uma palestra. Ele deu uma palestra dizendo a respeito do reino. Nós falamos isso na última aula do ITC, da importância do reino e tudo isso. Acabou a palestra dele. Duas meninas, duas jovens saíram de lá com uma decisão. Uma decisão que nada as fazia mudar. Nós vamos para o campo missionário. Duas jovens foram tão tocadas pela mensagem desse doutor que elas não questionaram, nós vamos. Os pais dessas meninas foram atrás do Dr. Edson, falaram, o seguinte, tem várias opções, elas não precisam disso. E aí a proposta que eles fizeram para ele, assim, depois de enrolar muito, eles falaram, doutor, é o seguinte, convence as nossas filhas a fazer um mestrado antes, porque se elas forem para o campo missionário e tudo der errado, do que elas vão viver? O que vai ser a vida delas? A preocupação não era nem morrer no campo missionário, mas era em relação à carreira, sustento. Aqueles pais estavam completamente preocupados com isso. E aí olha só, a conclusão desse doutor, e eu anotei para não perder uma vírgula. Olha o que ele fala para esses pais: vocês querem que elas tenham segurança? Todos nós estamos em uma pequena rocha que chamamos terra. Glória a Deus pela imagem do Marcinho. Girando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Algum dia, um alçapão se abrirá debaixo de cada um de nós e despencaremos por ele. Então, ou haverá milhões e milhões de quilômetros de vazio, ou os braços eternos de Deus. Vocês querem que elas façam um mestrado para ter um pouco mais de segurança? O que ele mostrou aqui, que nós acreditamos estar seguros, mas a única segurança possível, não apenas para nós que somos crentes, mas para toda a humanidade, é uma: Deus. Tudo aquilo que nós temos e que nós somos está se desmanchando. A nossa saúde, ela é mais debilitada a cada dia.
temos mais dores a cada dia, mais problemas a cada dia. A nossa conta no banco, para quem foi do plano Collor, viu que ela não vale nada, ela acaba de uma hora para outra. Os nossos bens são diluídos. O nosso carro maravilhoso passou 5 anos, ele não vale nada. Todas as coisas vão sendo diluídas, nada fica, nada. A única segurança que nós temos não é um mestrado, não é uma carreira, não é uma conta recheada, não são amigos, não é nada disso. Até isso nós perdemos, até isso é diluído. A única segurança que nós temos são os braços poderosos do nosso Deus, porque tudo perecerá, inclusive nós, e a morte é um destino certo para a humanidade. É difícil encarar isso, é difícil pregar isso, mas essa, igreja, é uma verdade absurdamente inquestionável. Tim Keller dá uma conclusão a respeito dessa história incrível. É na morte que Deus diz: se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois sou a única coisa que Ele não pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Glória a Deus. A única segurança que nós temos é Cristo. Essa reflexão é importante. Nós, pastores, lidamos e conversamos com pessoas que estão à beira da morte, que já estão no caminho final, e elas falam, elas se abrem conosco, contam coisas. Eu sou um pastor jovem, mas mesmo as pastoras, o pastor Olívio aqui e outros pastores, eles vão perceber um certo padrão, e você também vai perceber. Eu nunca vi uma pessoa no leito de morte, em sofrimento, dizer assim: olha, me arrependo tanto de não ter comprado uma BMW. Até engraçado, né? Me arrependo de não ter uma casa com 8 quartos. Me arrependo tanto. Me arrependo tanto de ter perdoado. Difícil. Geralmente as pessoas se arrependem de não ter perdoado. Por que esperei tanto tempo? Gente da morte, até que aquela rosguinha não valia a pena, não. Eu me arrependo de não ter abraçado, me arrependo de não ter vivido mais. Tem até uma música, apesar de ser secular, ser perigosa, ter muitas influências demoníacas, que ela traz essa ideia do epitáfio: podia ter feito isso e aquilo, mas ela termina triste. A nossa vida não termina triste, nós temos esperança. E eu nunca vi, aqui eu creio que, se a gente juntar todos os pastores do mundo, uma pessoa no leito final, nos últimos minutos de vida, falar: eu me arrependo de ter servido Jesus, me arrependo de ter ido na igreja, me arrependo de ter exercido o ministério. A gente não vê isso. O que a gente vê? Eu me arrependo de não ter aceitado Jesus antes. A gente vê pessoas no leito de morte, no finalzinho, desesperadas. Meu pai e minha mãe têm muito mais experiência nisso. Pessoas que nem falar conseguiam, mas com um piscar de olhos, elas querem Jesus, elas clamam por Jesus, tudo que elas querem é Jesus, porque Jesus é tudo que importa. O mundo tenta distrair a gente, mas nós precisamos olhar para a morte, para a gente se conscientizar disso. É nesse momento que a gente vê o que deve ser o nosso foco, o que deve ser a nossa prioridade. Nós temos uma frase do William Shakespeare, e aqui para contextualizar, é bem a do ser e o não ser, na cena 1, no ato 3, se não porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outro que desconhecemos. E o Hamlet, aqui o personagem principal, ele de frente, aquela caveira, ele está refletindo sobre a morte, ele está pensando na possibilidade do suicídio, e ele diz assim: mas eu não sei o que vai acontecer do outro lado, e se o suicídio me levar a um lugar pior? Eu não sei, eu estou nessa incerteza. E aí ele traz essa frase: o país não descoberto, pós-morte, o lugar pós-morte, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante.
Ninguém voltou de lá para contar como que era. Então, será que vale a pena eu me arriscar no suicídio? E essa reflexão nesse texto famosíssimo nos leva à parte final. Há uma resposta que nós cristãos poderíamos dar para Hamlet na história. Nós conhecemos alguém que voltou. Nós conhecemos alguém que voltou da morte, nós conhecemos alguém que voltou do sepulcro, nós conhecemos aquele que Pedro anuncia ousadamente, que os cordéis de morte não puderam segurá-lo. Nós conhecemos alguém que foi nesse país distante, nesses confins, enfrentou o maior inimigo de todos, e saiu daquele lugar, segurando em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem propriedade, ele tem experiência. Não estamos num questionamento infindável como o de Hamlet. Nós temos uma convicção no nosso coração, que Jesus Cristo, Ele é o vencedor. E aqui o termo que eu quero enfatizar com vocês é que Jesus é o campeão, porque Ele venceu o maior campeonato, a maior dificuldade, o maior desafio de todos. Ele venceu a morte, Ele voltou de lá, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança. Glória a Deus, aleluia Senhor, aleluia Jesus. Ao trazer muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o pioneiro da salvação deles. Que goza que o pioneiro, uma das traduções é o vencedor, e aqui William Lane, um teólogo contemporâneo, traduz isso como o campeão, o pioneiro, o campeão da salvação. Aquele que está em primeiro lugar. Ele também participou de sua condição humana, para que por sua morte, temos que falar de morte, porque esse é um assunto que nós entendemos, esse é um assunto que nós temos resposta, esse é um assunto irremediável. Jesus Cristo, pela sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Existe um tipo de escravidão a qual Deus nos liberta. Esse tipo de escravidão é o medo da morte. Oh Jesus, glória a Deus. E nesse exemplo aqui, que eu coloquei na imagem, nós temos um caminhão muito grande e a sombra dele cobre todo esse carro. Um pastor enfrentou o luto de sua esposa morrer com câncer antes dos 40 anos de idade. Ele tinha 4 filhos. O mais velho tinha 11 anos. E os filhos procuravam uma resposta, os filhos estavam desconsolados ali. E na hora que passou aquele caminhão, fez uma sombra enorme sobre o seu carro. E ele pergunta para as crianças assim: olha, é melhor sermos atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? Eles ficaram pensando. O filho mais velho de 11 anos foi: pai, é claro, melhor sermos atropelados pela sombra do caminhão. E ele falou: foi o que aconteceu com a sua mãe. A sua mãe foi atropelada pela sombra do caminhão, porque o caminhão, a morte, atropelou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Por causa de Jesus ter enfrentado a morte do seu jeito mais terrível, há esperança para sua mãe. A sua mãe não morreu eternamente. O que passa por cima dela aqui é uma sombra. Um dia nós estaremos todos juntos. Essa esperança, ela é fundamental para nós. E a palavra de Deus aqui, indo para 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados a respeito do arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas foi queimado, foi comido por feras. Você não conhece o poder de Deus que trouxe o universo do nada. O que é isso para ele?
seremos transformados, seremos incorruptíveis, aí sim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Somos corruptíveis, nos revestiremos daquilo que é incorruptível, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Somos mortais, vamos nos revestir, ou na ressurreição, no arrebatamento, de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: um dia Jesus transformará os mortos, aqueles que já foram, e o corpo deles que padeceu será transformado num corpo incorruptível. Aquilo que é mortal se transformará em imortal, aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível. E aqueles que estiverem vivos no arrebatamento serão transformados instantaneamente. E aí vem o brado, se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a ser vivo nessa manhã, mantenham-se firmes, que nada abale vocês diante dessa palavra. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus, amém, Jesus. E a grande questão para nós essa manhã é: que resposta nós vamos dar para essa certeza da morte, para o peso da morte, para a reflexão, e para um Cristo que venceu a morte, para um Cristo que derrotou o inferno? Qual resposta nós daremos? Olha só, e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Sabe qual era o problema de Tomé? Tomé conhecia a morte, ele vivia naquela sociedade que nós falamos no começo. Ele viu a morte tantas vezes, a morte era tão comum, mas ele não acreditava, e talvez nem o mais, ou por causa disso ele não acreditava que alguém pudesse vencer a morte. E Jesus Cristo aparece para ele e ele continua duvidando, até que Jesus Cristo dá todas as provas para ele, que Jesus Cristo dê todas as provas a nós, que toda a dúvida do nosso coração vá embora, que creiamos em Jesus por completo. E aí, sabe qual é a única resposta possível para um Cristo que venceu a morte? Adoração. Não há outra possibilidade. Olharmos para o peso da morte, ver um Cristo que venceu, que saiu de lá, que rompeu os cordéis da morte e nos deu esperança, e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? A única resposta possível é a adoração. O que Tomé faz? Ele reconhece: Senhor, Kyrios, meu dono, eu sirvo a ti, tu és o meu Deus. Eu estou diante de Deus encarnado, eu estou diante daquele que venceu a morte. E aqui da mesma maneira, olha só essas mulheres, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus ressurreto aparece para essas mulheres e disse: salve, oi, tudo bem? Imagina, você vê Jesus, uau, ele venceu a morte, ele está aqui, olha ele aí, o que elas fazem? Elas se aproximaram dele, mas não só elas se aproximaram, o que elas abraçaram aqui? Ai, para você abraçar os pés, você precisa estar como? Você precisa estar prostrado, você precisa estar ajoelhado, você precisa estar rendido. Elas se renderam ao Cristo ressurreto, abraçaram os pés e o adoraram. Eu convido você a se levantar nesse instante.